Olá, amados. É uma alegria reencontrá-los novamente. Nós estamos aqui nesses dias olhando para esse tema de preocupação e ansiedade. Certamente um tema bastante pertinente, bastante atual e que tem a ver com as nossas vidas e com o nosso dia a dia. E hoje nós vamos continuar então pensando um pouco nesse assunto à luz das Escrituras Sagradas. Eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar antes de começarmos aqui a nossa reflexão na Palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por podermos estar diante da Tua Santa Palavra. É uma oportunidade tão preciosa que os Teus filhos têm de olhar para a Tua Palavra e encontrar nela orientação, iluminação, consolação, encorajamento, especialmente nesses dias que muitas incertezas e sombras e insegurança rondam as nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos abençoe nesse momento, abençoe a todos que estão ouvindo essa transmissão e fale conosco através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu peço essas coisas. Amém. Muito bem, queridos, na introdução a este assunto de preocupação ou ansiedade, nós vimos o quanto é sério o estado de preocupação ou ansiedade. E ele é sério, em primeiro lugar, porque a preocupação ou ansiedade é pecado, é algo pecaminoso, e há vários textos na palavra de Deus sobre isso. A preocupação é uma desobediência a Deus que diz novamente na sua palavra: não se preocupem. Em segundo lugar, a preocupação é algo sério, porque ela traz consequências muito sérias. Então nós olhamos para o caso de Abraão, que ele mentiu 2 vezes em relação à sua esposa Sara, porque ele temia por sua própria vida, ele estava preocupado com a sua pele. Nós vimos o caso de Saul em relação à popularidade de Davi e quanta preocupação isso trouxe à sua alma. Nós vimos também que a preocupação pode trazer consequências como a depressão. E lá em Provérbios capítulo 12, versículo 25, o pregador nos ensina que o coração ansioso, ele deprime o homem. Nós vimos também que a preocupação leva as pessoas a encontrarem alívio em tesouros e distrações terrenas. Essa é uma das aplicações que nós podemos fazer da leitura da parábola do semeador, lá em Lucas capítulo 8 e em Marcos capítulo 4. Nós vimos também que a preocupação provoca problemas físicos, problemas de saúde. Há um versículo lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30, que diz que a inveja, que sempre inclui um estado de preocupação, ela apodrece os ossos. E nós citamos aí vários problemas de saúde que estão associados à preocupação. Nós vimos também que a preocupação ela pode gerar murmuração nas nossas vidas. Foi o caso de Marta, lá em Lucas capítulo 10. E uma outra consequência que nós vimos é que a ansiedade ela pode atrapalhar a nossa utilidade. Isso é aquilo que os terapeutas têm chamado de ansiedade de desempenho. E hoje nós vamos continuar vendo ainda mais alguns aspectos sobre a seriedade da preocupação ou da ansiedade. Então, só fazendo um pequeno resumo disso, a preocupação, então, ela é algo muito sério, primeiramente porque ela é algo pecaminoso. A preocupação é algo muito sério, em segundo lugar, porque ela tem consequências muito sérias. A preocupação é algo muito sério, em terceiro lugar, porque ela é inútil e desnecessária. Vamos voltar agora para Mateus capítulo 6, versículo 27.
Mateus 6, 27. E aqui nós lemos palavras do Senhor Jesus: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E esse é o argumento, então, nesse terceiro ponto. A preocupação é algo muito sério porque ela é inútil, ela é desnecessária. E esse é o argumento do Senhor Jesus Cristo aqui no versículo 27. Nossa preocupação com quanto viveremos ou quando morreremos, essa preocupação, essa ansiedade, ela não muda em nada a duração da nossa vida, nem o dia da nossa morte. Vejam comigo os versículos também 28 e 29. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ou seja, nos preocuparmos com as roupas não nos deixa vestidos. Nos preocuparmos com a comida não coloca a comida em nossa mesa. Jesus Cristo ele está dizendo aqui que a preocupação, na verdade, é uma completa perda de tempo e de energia. A preocupação, ela nunca faz nada acontecer, e a preocupação também nunca impede que algo aconteça. Então, desse ponto de vista, a preocupação ela é inútil e desnecessária. Em quarto lugar, a preocupação também é um problema sério, porque ela é imprópria, e essa é a palavra adequada, ela é imprópria para um filho de Deus. Não convém aos crentes se preocuparem. Quando um crente se preocupa, isso diz muita coisa sobre o que ele pensa a respeito do seu Pai Celestial. Agora olhem comigo aqui em Mateus 6, os versículos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando os crentes estão preocupados, quando eles estão ansiosos, eles são muito parecidos com os pagãos. Eles se assemelham aos pagãos que não conhecem a Deus. Eles manifestam ao mundo um testemunho muito ruim sobre o seu Pai Celestial. Agora vamos relacionar esses dois versículos aí com os versículos 6 e 8 deste capítulo de Mateus 6, versículos 6 e 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aqui, nesse contexto aqui da oração, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: não sejam iguais aos pagãos. A preocupação é um testemunho muito ruim, muito fraco que nós damos ao mundo sobre a promessa que Deus fez de prover, de cuidar, de sustentar seus filhos. Ou seja, a nossa preocupação como filhos de Deus, como crentes, ela fala muito negativamente sobre o nosso Pai Celestial. Em quinto lugar, a preocupação é algo muito sério, porque ela é o resultado da nossa incredulidade. Agora, notem o versículo 30 aí de Mateus 6.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Nós não nos preocupamos, nós nos preocupamos porque nós cremos que Deus não vai suprir nossas necessidades conforme Ele prometeu. Ou seja, nós ficamos em dúvidas se Deus realmente está falando a verdade. A preocupação, ela revela que nós não cremos naquilo que o apóstolo Paulo ensinou lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Venham comigo para esta passagem. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você ouviu bem o que Paulo escreve aqui nesta passagem? Não crer em Filipenses 4,19, ou seja, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não crer em Filipenses 4,19 é não crer na palavra de Deus. Agora, se você não crê na palavra de Deus, você é o quê? Você é um descrente, você é um incrédulo e você precisa se converter. Volte para Mateus capítulo 6 e veja comigo o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos. Mas a preocupação dentro do nosso coração, na nossa alma, ela diz o seguinte: Senhor, eu não creio nessas tuas promessas. E sabem o que é isso? Isso é incredulidade. Você duvida de Deus. Agora vamos ler o Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Nós lemos o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Notem que Davi aqui, ele está nos dizendo, nos lembrando, que o nosso Deus, ele domina sobre tudo o que existe. Nós nunca devemos esquecer isso no nosso coração. O nosso Deus domina sobre tudo o que existe. Sabem o que é tudo? Tudo é tudo. Agora venha comigo para Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 35. Daniel, capítulo 4, versículo 35, nós lemos o seguinte: todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Então Daniel aqui registra aqui no seu livro essas palavras: ninguém é capaz de resistir à mão de Deus. Ninguém é capaz de impedir que o nosso Deus faça o que ele quer fazer. Ou seja, Deus não somente ele está no controle de todas as coisas, dominando todas as coisas, mas ele também faz tudo aquilo que lhe agrada. E quando nós nos preocupamos, nós estamos
pondo em dúvida a soberania de Deus. Nós estamos revelando a nossa incredulidade. Nós cremos que Deus não está realmente no controle de todas as coisas. Em sexto lugar, a nossa ansiedade demonstra a nossa incredulidade na sinceridade de Deus. Agora vamos para 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. E aqui nós lemos o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Paulo escreve aqui que o amém de Deus em relação às suas promessas é pronunciado por nós e para nós, para a glória de Deus. Agora venha comigo para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, nós vamos ler os versículos 5 e 6. O autor de Hebreus escreve o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Quando nós nos preocupamos ou ficamos ansiosos, nós estamos expressando a nossa dúvida quanto à sinceridade das promessas de Deus. De novo, não cremos realmente que Ele fará aquilo que Ele prometeu. E finalmente, em sétimo lugar, a nossa preocupação expressa incredulidade na suficiência de Deus. Um crente ansioso é um crente que acha que Deus não é suficiente. Agora venha comigo para Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. E eu gostaria de ler com vocês o versículo 10. Isaías 41, 10. E nós lemos aqui o seguinte: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus queridos, é exatamente isso que nós lemos aqui nessa passagem que Deus garante. Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos segura com a sua mão direita vitoriosa. Será que nós precisamos de uma outra ajuda além dessa? Será que existe fonte maior de poder? Será que nós vamos poder encontrar mais conforto, melhor provisão, graça mais generosa? Deus é mais suficiente do que todas as nossas necessidades juntas. E quando nós nos preocupamos, nós estamos dizendo que nós não cremos na suficiência de Deus. Nós não cremos que Ele basta. Nós precisamos entender bem isso aqui. A preocupação é uma tentativa da nossa parte de usurpar a soberania de Deus. Quando nós nos preocupamos, nós estamos tentando pensar e agir como se nós fôssemos Deus. Nós estamos tentando ter o controle das coisas. Notem essa passagem agora no Antigo Testamento, lá no livro de Números. Venha comigo para o livro de Números, capítulo 11. Nós vamos ver o versículo 10 primeiramente. Números, capítulo
11, versículo 10. E aqui nós lemos o seguinte: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Nós lemos aqui que algo desagradou a Moisés, pareceu mal a Moisés. No contexto, essa expressão indica que Moisés ficou frustrado, desmotivado, ele ficou um pouco irado, mas também um pouco preocupado e temeroso. Nos próximos versículos, nós vemos então Moisés reclamando para Deus, murmurando. Nós já vimos isso na semana passada. A preocupação gera murmuração. Ele se queixou. Ele disse para Deus que ele não era capaz de fazer tudo sozinho. Vejam aí o versículo 14. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. É isso que Moisés disse. Certamente era um período muito difícil para Moisés, ele estava sobrecarregado, com ansiedade, também com frustração. Mas o problema era que Moisés, ele estava tentando ser Deus. E isso é o que frequentemente ocorre. Nós pensamos então que os acontecimentos eles estão fora de controle, e aí nós resolvemos entrar em ação. Nós pensamos que nós devemos controlar os acontecimentos. Quando as situações são maiores que nós, e nós tentamos lidar com elas, sabe o que acontece? Nós ficamos ansiosos. Nós tentamos ser Deus, e bem rapidamente nós vamos perceber que nós não somos Deus. Nós vamos ver que as pessoas elas não agem como nós queremos que elas agíssemos. Nós vamos ver que as circunstâncias não se alteram com as nossas providências. Nós vamos perceber que nós não conseguimos mudar nem o rumo, nem o resultado dos acontecimentos. E a razão para isso ela é bem simples. Nós não somos Deus. Então a ansiedade é uma evidência do orgulho que existe no nosso coração. Nós não nos contentamos em simplesmente fazer aquilo que Deus ordena. Nós não queremos deixar com Deus os resultados. O apóstolo Pedro ele nos lembra de que há uma ligação muito estreita entre a ansiedade e o orgulho. Vamos novamente lá para a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. O apóstolo Pedro escreve o seguinte: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então notem que o apóstolo Pedro ele diz, portanto, humilhem-se. E ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Pessoas orgulhosas pensam que elas precisam fazer as coisas acontecerem. Elas ficam muito ansiosas, muito pesarosas, muito sufocadas quando os resultados não saem como elas planejaram. E o apóstolo Pedro aqui nos estimula a parar de pensar dessa forma. Devemos lembrar quem é Deus. Devemos lembrar que é Deus que cuida de nós, que Ele é confiável, que Ele é soberano, que Ele é suficiente. Diante de tudo isso que foi exposto até aqui, parece muito claro que a ansiedade é algo muito sério. Desculpe a redundância, mas a ansiedade é algo muito preocupante. Todos nós lidamos com a preocupação, ela é um grande desafio para todos nós. Certamente nesses dias de pandemia, de coronavírus, de Covid-19,
É bem provável que a preocupação com diversas circunstâncias estejam aí no nosso coração, mas existe uma boa notícia. O problema da preocupação pode ser vencido. E a palavra de Deus nos assegura isso. Como crentes, existe provisão para nós. Nós podemos experimentar uma paz profunda, uma satisfação real e uma confiança permanente em Jesus Cristo. Como é que nós podemos ter certeza disso? Vamos considerar aquilo que dizem as Escrituras. Agora abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 17. E eu gostaria de ler com vocês os versículos 7 e 8. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Aqui o profeta escreve: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então o profeta Jeremias aqui, através dessa ilustração, ele está dizendo que o homem que confia no Senhor, o homem que descansa no Senhor, o homem que está ali nos braços do Senhor, ele não temerá. Agora olhem comigo o Salmo capítulo 29, Salmo 29, versículo 11. E aqui nós lemos o seguinte, Salmo 29, 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Meu querido, você pode crer nisso. Isso aqui é a palavra de Deus. Mais uma passagem ainda aqui no livro de Salmos, agora venha para o Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, versículo 8. E aqui nós lemos: Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. E aqui então o salmista está dizendo que Deus promete paz ao seu povo. Mais uma passagem ainda, Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Nós lemos o seguinte: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E aqui o salmista diz que o Senhor guardará em perfeita paz. É muito importante esse pensamento, com o próximo que nós veremos agora, nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Me acompanhe nessa leitura. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que nenhuma situação da nossa vida requer ou exige preocupação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nenhuma situação social, nenhuma situação financeira, nenhuma situação médica, nenhuma situação pandêmica, nenhuma situação imaginável requer a nossa preocupação. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E nós já vimos que Jesus Cristo ordenou: não se preocupem. Agora, meus queridos, você pode ter certeza de uma coisa: Deus nunca vai nos pedir algo ou nos ordenar a fazer algo para o qual Ele não nos dá o poder de realizar.
Então, se nós lemos nas Escrituras que nós não devemos nos preocupar, isso não é um conselho ou uma sugestão, isso é uma ordem, eu e você podemos estar certo de que isso é possível na nossa experiência. O crente pode vencer o problema da preocupação. Você está em Filipenses 4, agora olhem comigo o versículo 7. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Existem aqui 4 aspectos muito importantes de como derrotar a ansiedade ou a preocupação na nossa vida. Por primeiro, a verdadeira paz é a paz de Deus. E essa paz da qual o apóstolo Paulo fala aqui não é aquela paz que vem da nossa determinação, da nossa resolução, do nosso pensamento positivo. Não é aquela paz que é o resultado de circunstâncias favoráveis. Então note bem, vencer a preocupação ou a ansiedade requer que nós estejamos experimentando no nosso homem interior a paz de Deus. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto aí dessa passagem é que a verdadeira paz, ela excede todo o entendimento. Agora, o que significa isso? Significa que nós não podemos entender, nós não podemos explicar plenamente esse tipo de paz. Ou seja, ela não se baseia em nada que é palpável, que é tangível ou que pode ser racionalizado. Deixe-me exemplificar isso com alguns casos aqui nas Escrituras. Então, primeiro, venha novamente, deixa marcado aí em Filipenses 4, 7, mas venha comigo aqui novamente para o livro de Salmos, capítulo 3 do livro de Salmos, versículo 5. Salmos, livro de Salmos, então o Salmo capítulo 3, versículo 5, e aqui Davi diz o seguinte: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Agora o rei Davi, ele escreve este salmo aqui, Salmo 3, num contexto, numa situação em que ele estava fugindo do seu filho Absalão. E Absalão, filho do rei Davi, ele havia formado aí um grupo de rebeldes, de revoltosos, que queriam tirar o rei Davi do trono de Israel. Mas Davi diz aí nesse salmo, no versículo 5, me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não dá para explicar uma paz que reina em meio a circunstâncias aflitivas, angustiantes, sofríveis ou de peso na nossa alma. Um outro exemplo, agora lá no Novo Testamento, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, no versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Você pode entender essa paz de Pedro aqui, dormindo? O contexto é o seguinte: o rei Herodes, ele havia já prendido Tiago e Pedro. Tiago, ao ser preso, ele foi decapitado imediatamente. E Pedro foi lançado aqui na prisão, porque estava acontecendo ali os festejos da Páscoa. Então o rei Herodes, ele decidiu esperar que terminassem esses festejos. E na noite anterior ao julgamento do apóstolo Pedro,
Pedro estava dormindo entre os soldados. E Paulo e Silas, Atos capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Paulo e Silas presos ali no cárcere, estavam amarrados ao tronco e eles estavam cantando louvores à meia-noite. Esse tipo de paz realmente excede todo o entendimento. Um terceiro aspecto aqui de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a verdadeira paz, ela guarda, diz o apóstolo Paulo, o coração e a mente. Vamos ler mais uma vez esse versículo, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. E a palavra grega aqui que foi traduzido como guarda, do verbo guardar, significa literalmente colocar-se como guarda, guardar, proteger, manter em custódia. E a mesma palavra que foi usada lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, não precisa abrir lá, mas onde Paulo então nos informa que em Damasco, o governador que foi nomeado pelo rei Aretas, ele mandou que se vigiasse, que se guardasse a cidade para prender Paulo. Ele colocou guardas em toda a cidade para impedir que Paulo fugisse. Então, Paulo está dizendo aqui nessa passagem de Filipenses 4, 7, que a paz que guarda o nosso coração e que guarda a nossa mente é uma paz que se coloca como uma proteção, como uma barreira contra um inimigo. Agora, este inimigo ele está identificado no versículo 6. Qual é o inimigo? De acordo com o versículo 6. O inimigo é a ansiedade. A ansiedade é o inimigo contra o qual a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda, protege a nossa mente e o nosso coração, ou seja, o nosso homem interior. Finalmente, o quarto aspecto aqui dessa passagem, quem é que pode experimentar essa paz? Todos os crentes podem experimentar essa paz. Paulo diz aí que essa paz vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele estava escrevendo aqui para a igreja de Filipos. Ele estava escrevendo para os crentes lá da cidade de Filipos. E ele está dizendo que essa paz de Deus pode guardar o coração deles, que eram crentes em Cristo, e pode guardar também o nosso coração. A paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. E ela fará isso em Cristo Jesus. Ou seja, qualquer pessoa que esteja em Cristo, que esteja num relacionamento verdadeiro, real, com Jesus Cristo, que já fez de Jesus Cristo o Salvador e Senhor da sua vida, que já reconheceu a sua situação espiritual de grande necessidade de um Salvador, que já foi a Jesus Cristo e depositou em Jesus Cristo toda a sua confiança quanto ao destino da sua alma, essa pessoa, esse crente, pode experimentar em todas as circunstâncias a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Amém. Vamos ficar por aqui hoje. Eu peço que você curve novamente a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por podermos olhar para esses textos da Tua Santa Palavra, que falam tão profundamente ao nosso coração. E eu peço, Senhor, que use a Sua Palavra na minha vida, na vida de todos que estão me assistindo nesse momento, aqueles que já conhecem o Senhor, aqueles que já têm um relacionamento com Jesus Cristo,
que essa paz do Senhor possa inundar os nossos corações, de modo que todas as preocupações, ansiedades, incertezas, melancolia, todas essas nuvens sombrias possam ser afastadas, lançadas fora do nosso coração, da nossa mente, e só fique ali a paz de Deus. E se alguém, Senhor, que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, eu peço que também o Senhor esteja falando a esse coração, abrindo-lhe o entendimento e mostrando-lhe a sua graça salvadora. Eu peço essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.